Galera, e é isso. Estamos aqui de novo no Tagarela Studio e hoje estamos com Tatiane. Tatiane, gente, não é Tatiana. Sim. E assim, de cara, eu já quero saber dela como psicóloga. A gente é de tudo um pouco. É psicóloga, é musa. E a gente se encontrou no carnaval, aí fez aquela bela entrevista. Sim. Hoje, tirar dúvidas com psicóloga, hein? Tatiane, ó, já quase falo Tatiana. Tatiane, eu quero falar assim, quero dizer, tirar uma dúvida, né? E uma pergunta também aí para a galera que tá em casa, a galera que vai assistir. Você hoje como psicóloga, né? Que na época não se via psicóloga, mas hoje como psicóloga, você acha a profissão necessária para a época que a gente está vivendo, para esse mundo, esse caos, né? Vamos dizer assim, que tá a sociedade, né? A cabeça do povo tá a mil. Então, assim, é uma profissão que hoje se faz mais presente na vida da galera aí, que se faz presente, né? Que tem que ser presente. Com certeza, agradeço pelo convite e respondendo a sua pergunta, nós estamos no advento das redes sociais. Então, todas as redes sociais, elas foram planejadas, projetadas para estimular o seu sistema nervoso central. E aí, quando você abre as redes sociais, você começa a fazer tipos de comparação com as outras vidas. Muitas vezes de pessoas que são próximas a você, ou você também tem acesso a pessoas, tipos de pessoas de sucesso. E aí você passa a se sentir cada vez mais culpado nesse mundo caótico em que se sente muita culpa por descansar, por exemplo. Então, eu preciso, enquanto você já deve ter se deparado com isso na internet, enquanto as pessoas dormem, eu estou trabalhando e por isso eu prosperei. Gente, o tempo do descanso ele é fundamental. Então, hoje nós estamos com cada vez mais pessoas com ansiedade, síndrome do esgotamento ocupacional, burnout. Parece que é errado descansar, né? Eu preciso ser produtivo o tempo todo. Então, isso também interfere muito na saúde mental. Você começa a tua fala dizendo no mundo atual, onde a psicologia ela justamente vai entrar ali para desmistificar as impressões que você tem, muitas vezes de tipos de comportamentos automatizados, sem crítica, disso que você está vivendo. Uma vez identificado em todas as distorções automatizadas, nós vamos trabalhar ali para comportamentos mais estruturados e mais funcionais. E aí, nesse sentido, durante esse processo, você vai entender seus traumas, vai entender suas projeções, porque quem nunca sentiu uma invejinha branca de alguém, de algum coleguinha? Aí eu falo, ué, gente, ele viaja e eu não, como assim? E às vezes isso não é inveja, é uma projeção, é um tipo de gatilho emocional que aconteceu dentro de você e que você desconhece aquilo, porque às vezes, gente, isso tem muito também a síndrome do impostor. Eu me sinto incapaz, eu me sinto um impostor mesmo naquilo que eu desenvolvi profissionalmente, porque eu sempre estou me comparando, me achando inferior em relação aos outros que exercem a minha profissão. Então, nesse sentido, a psicoterapia vai fazer você entender por que você se sente tão desvalorizado? Qual que é o gatilho que abriu dentro de você quando você se compara em relação às outras pessoas? E é libertador nesse sentido, uma vez que você reconhece, né? Muito, muito. Assim, eu costumo dizer, quando eu faço o curso, né? Geralmente eu faço um curso atrás do outro. Assim, quando eu fiz mesmo de confeitaria, sou formado em confeitaria. Uau! Pois aí, assim, Legal. eu mesmo me vejo como... Teve uma colega que fez um drama e brigou e queria que todo mundo fosse junto para a secretaria e reclamando que fez o curso e que pagou e que não estava recebendo o que tinha prometido. Assim, eu falei, mano, eu não vou, porque eu tô recebendo o que foi me prometido. E assim, ela, mas a professora faz isso, aquilo. A professora falou, gente, eu sou a professora, eu estudei. E falou, né, N cursos, então, em várias coisas a mais do que a gente. Então, eu não posso querer, por exemplo, me comparar com uma professora que faz um bolo de 10 andares, sendo que eu tô sendo um aluno. Então, assim, e não foi me passado que eu ia conseguir isso. Mas a professora falou, não, gente, vocês podem sim chegar aos 10 andares. É só vocês estudar um pouco mais que vocês vão estar lá. E, tipo, se você aprendeu 3, 4 andares, para chegar em 10, 20 é fácil. E, assim,
E também é isso, é aquilo. Você não vai, vamos supor, se colocar abaixo, mas também não vai dizer assim, eu sou o professor. Você não é o professor. E também tem aquela coisa, você vai estudar ali, aí você vai adquirir mais conhecimentos para chegar onde você quer, né? Que no caso seria o caso dela. Comparação, projeção. E às vezes a gente acaba fazendo isso sem consciência e muitas vezes porque tem algumas coisas dentro da gente que não foram trabalhadas. E muitas vezes não é inveja, é alguma coisa sua que você não entendeu, não compreendeu, você projeta no outro, provavelmente. Essa tua amiga, ela tem um tipo de projeção e muito provavelmente, se você não faz terapia por você, façam terapia para lidar com pessoas que são difíceis com você. Olha só. Com certeza. Isso é bom, é um bom motivo, hein, gente? Isso. Eu aconselho a minha irmã, né, no caso. Eu até falei com ela mesmo, você tem que fazer psicólogo, o meu cunhado, né? Sim. Assim, uma que eu falo porque ele essa gente aposentada. Então eu falei, gente, quem já foi policial, Precisa. A cabeça, né, não tá bem legal, não. Lidaram com muitas coisas, né? Precisa. E ainda mais trabalhava no presídio. Então eu falei, só piora a situação. Houve tanta coisa ali. Casou com a sua irmã? Isso, ele é o marido da minha irmã. Desculpa. E assim, eu falo com minha irmã mesmo para ela fazer psicólogo, né? Justamente porque ela já entendeu que, como eu falo, gente, quando eu falo, às vezes mesmo que eu falo com alguns amigos, vai fazer psicólogo. Tem um menino chato lá mesmo, assim, ele é bem doidinho da mente, desculpa o termo, mas eu falo assim, porque assim, ele ali chegou a conhecer, fala coisa com coisa, muita besteira. Às vezes eu falo com ele na seriedade até, mano, faz psicólogo. Ele, eu sou doido. Eu falei, gente, não é quem é doido. Olha, isso é importante, gente. Existem os estigmas sociais aí, ainda, infelizmente, né, para quem procura tratamento com psicólogo, mas você sabe que hoje em dia, a gente começou falando mal das redes sociais, mas as redes sociais também oferecem coisas boas. Então, com o advento também das redes sociais, popularizou o acesso ao público à informação da importância de fazer o tratamento psicoterápico, mas ainda existe um estigma do tratamento da psiquiatria, né? Então, procurar um médico psiquiatra, hoje em dia existe esse estigma. Eu não sou maluco. Mas, gente, eu quero deixar aqui também como um grande recado. Nós procuramos o cardiologista para cuidar do coração. Procuramos, né, o otorrino para cuidar do ouvido. Isso. Cada especialidade médica para cuidar de uma parte do nosso corpo, dermatologista da nossa pele. Porque quando a mente da gente cria coisas, sintomas e tira você de você e da qualidade da sua vida, você não pode procurar um médico psiquiatra para cuidar desses sintomas, muitas vezes pontual, e depois você ter uma retomada de vida. Então, ainda existe muito esse estigma da loucura. E, gente, não é todo mundo que passa a vida tomando remédio psiquiátrico. Falou de tarja preta, meu Deus do céu, não vou tomar. Mas isso é muito comum, porque eu também sou especialista em dependências e compulsões. Quem usa maconha tem ali aquele jargão, né? Não, mas maconha é natural, eu costumo dizer assim, mas veneno de cobra também é natural e mata. Mas a pessoa que faz o uso da maconha, a maconha é uma droga depressora do nosso sistema nervoso central. Daí essa pessoa é de base ansiosa, que nunca tratou, muito provavelmente com um médico psiquiatra, para tratar com ansiolítico. Aí você encaminha essa pessoa para fazer a avaliação psiquiátrica, o que a pessoa usuária de maconha fala. Não, esses remédios é droga. Mas, cara, você está usando uma droga que nem tem uma avaliação do Inmetro, podemos dizer assim. Pois é. O que tem nessa substância que você está fumando? A aspirina vem de uma casca de uma árvore e nem por isso, quando você sente dor de cabeça, você fuma a casca. Você toma o comprimido. Então, tipos de ansiedade, aquele pensamento acelerado, você vai tratar com remédio, com um médico psiquiatra e também entendendo, né, o porquê que você tem essa base ansiosa com a psicoterapia. E às vezes é pontual, às vezes você não vai passar a vida tomando remédio. Mas se você ficar fazendo a sua própria automedicação, e é isso que leva as pessoas a ter dependência de tarja preta, por isso que tem esse estigma, né? E isso, assim, prejudica tanto o acesso das pessoas a procurar tratamento.
Então, assim, que fica aqui também um grande recado: tratamento psiquiátrico e psicológico não é para maluco, gente. Apesar que ninguém é normal nesse mundo, né? Eu sempre falo isso, sempre falo com meu irmão, porque a gente até falou recentemente, né, com ele, para ele tratar. Eu falei, mano, vai fazer um psicólogo. Ele, mas eu não sou doido, eu não sou... Eu falei, mas é porque passou por muita coisa, por coisa pesada, assim, perdeu 3 filhos. Então, assim, eu falei, filho... O luto, né? Tipo, perdeu o mais velho, que tinha 18, aí veio É muito filho, mas aí não dá pra contar. Mas veio uma que ele perdeu, né? Ele não tinha TV em casa? Isso. Não tinha. Eu falo, ele e minha mãe, do tempo que não tinha televisão. E se tinha, vivia desligada. Aí aí perdeu que no caso é minha sobrinha, devido a um câncer. Aí depois veio uma recente que a mulher dele perdeu. Quer dizer, perdeu não, né? Que ela chegou a ter, mas aí o bebê saiu, ficou acho que questão de 3 dias. E faleceu. Aí eu falei assim, mano, não é ser louco, é muito problema, entendeu? É um filho atrás, e foi um atrás do outro. O mais velho faleceu, passou acho que uma semana, veio a menina, e tipo assim, os médicos deu alta, no caso, que é de Salvador, mandou pra Jequié, lá na Bahia. E falou, não tem mais jeito, não tem tratamento, não tem cura, e é só esperar. Aí passou uma semana, veio o falecimento dessa, e depois de... que esses 9 meses que a mulher dele estava grávida, aí nasceu e morreu. Eu falei, então assim, para raciocinar, não é loucura. É só esse caos todo, entendeu? De estar vivendo isso tudo e 3 filhos de vez assim, não é fácil. Então, é só conversar, é só botar para fora, é só desabafar também, entendeu? Que às vezes você conversando com um amigo, não resolve o seu problema. Né? E tomar um comprimido ou outro que vai ser indicado, né, pelo psicólogo, não vai te tornar doido, só vai te ajudar. Sim, porque o psicólogo ele vai fazer esse tratamento psicoterápico para entender o pano de fundo, a natureza dessas emoções que vêm do luto, né? E só que neste momento é tanta ambivalência de sintomas, é insônia, é inapetência, é ansiedade, que aí a medicação, o ansiolítico, ele vai dar conta daquele sintoma pontual. Qual que é o grande problema? As pessoas estão fazendo um uso indiscriminado do remédio. E é isso que torna as pessoas dependentes de remédio. Então, uma vez que você procura um médico, psiquiatra, devidamente com a formação, gente, pesquisem sobre isso, não é todo médico que pode prescrever remédio psiquiátrico. E é um erro que acontece, e às vezes a saúde está um pouco sucateada nisso. Você procura um pneumologista, ele percebe que você tem sintomas como este que você descreveu, do luto. Ao invés dele encaminhar para o colega dele, médico psiquiatra, que estudou para prescrever esses remédios para cuidar das ambivalências mentais, ele próprio prescreve o remédio tarja preta e ele não tem ali o preparo para isso. Ele estudou para cuidar do pulmão. Então, nesse sentido, eu estou até chamando o público para ter uma crítica boa o suficiente que, se não for médico psiquiatra que prescrever para você qualquer tipo de remédio psiquiátrico, não tomem. Cancela essa receita e procure um médico psiquiatra devidamente com residência comprovada em psiquiatria, porque tem muito médico que atende como psiquiatra e não é psiquiatra. Como tem muitos que se posicionam profissionalmente como terapeutas e não são psicólogos. Então, exijam o CRM, exijam o CRP, e assim, com ajuda psicológica e psiquiátrica, obviamente essa pessoa ela vai ter ali um bom direcionamento e remissão de sintomas, né? Isso aí. Galera, infelizmente, estamos chegando ao fim desse bate-papo com ela. Top, aqui diretamente do Tagarela Estúdio. Eu quero agradecer muito a participação da Tatiane. Obrigada. Muito obrigada. Isso aí, ó. E ela vai deixar o Instagram pra galera seguir, hein? E estão intimados a seguir. Bahia em peso. Olha, eu adorei conhecer a Bahia. Ó, que bom, tá vendo? Deixa o Instagram pra galera seguir, hein? Tatiane, com E de escola, hein, gente? tatianepaula.psi. Ó, gente, tá vendo? Tá fácil. Simbora. Valeu. Obrigada.